em Reação, capítulo 5, Almas Enfermiças, parte 1. No nosso último encontro, nós vimos aquela caravana que chegou com 19 espíritos socorridos, espíritos que estavam ali em zonas umbralinas, recém-desligados do corpo físico. A gente não consegue precisar se eles desencarnaram e foram desligados rapidamente, ou se permaneceram ligados algum tempo no corpo físico, mas o fato é que eles tiveram o socorro, né? E nós vimos aí a consciência daqueles que chegavam, né? A consciência perturbadora, cada um que chegava ali não estava com a sanidade mental em perfeitas condições, cada um necessitando, então, de uma ajuda. E nós vimos que André Luiz e Hilário foi descansar um pouco, né? Silas e Druso disse a ele, olha, vamos descansar, amanhã é outro dia, o descanso também para o espírito é necessário, né? Então eles foram descansar, e aí André começa o capítulo dizendo que quando eles terminaram o repouso, né, Silas os convidou para que então eles pudessem continuar explorando ali os arredores, né? Chamaram eles para um passeio aos arredores da Mansão da Paz. Mansão da Paz, recapitulando, é um posto de socorro situado nas zonas umbralinas, ou seja, situado no umbral. Um ponto de socorro permanente, né? Desde já eu já adianto para vocês, e algum de vocês já tem conhecimento sobre isso, que no umbral tem os postos permanentes, como a Mansão da Paz, que estão ali instalados e permanecem ali, e tem aqueles mini postos, né, que estão espalhados pelo umbral, que recebem ali os primeiros socorros, dali leva para a Mansão da Paz e da Mansão da Paz para colônias, né? Aí colônias positivas, onde se dará a recuperação, então, por completo. E tem aqueles postos de socorro itinerante, né? Ou seja, que estão circulando ali ao redor de todo o umbral. Então, aqui nós estamos falando da Mansão da Paz, de um posto permanente, fixo, como se fosse um hospital físico na Terra, que está ali constante, e os outros pontos de socorro fossem aí, né? Os SAMUs, os hospitais menores, que quando a demanda é muito grande, tem os primeiros socorros, ele manda para um que tem a competência, né? Então, por aí vai. Então, Silas convida André e Hilário para esse passeio aos arredores, né? E Druso tinha dado a eles um lembrete, né? Que ali naquele ambiente de umbral era um ambiente propício para o aprendizado que André Luiz estava buscando acerca de ação e reação, né? Então, assim inicia o capítulo com o descanso terminado e eles indo aí, né, para os arredores da mansão. E André fala assim lá no terceiro parágrafo: sabíamos que a morte do corpo denso era sempre o primeiro passo para a colheita da vida, e por isso não ignorávamos que o ambiente era dos mais favoráveis à nossa investigação construtiva, porque o imenso umbral, a saída do campo terrestre, vive repleto de homens e mulheres que vararam, que passaram a grande fronteira em plena conexão com a experiência carnal. Então, André está dizendo o seguinte, que aquele ambiente ali era um ambiente propício para o aprendizado ao qual ele estava buscando, né? E por que isso? Porque dali tinham seres que tinham acabado de fazer a transição, de sair da matéria e entrar, então, na espiritualidade, ou seja, chegar, né, estar no encontro de si mesmo. Hilário e eu, alegremente, pusemos-nos no encalço, né? Ou seja, logo foram junto do companheiro, que, transpondo conosco o largo portão de acesso ao exterior, nos disse bem-humorado, de certo ciente de nossos objetivos. Então, agora eles passam o portão e estão do lado de fora da Mansão da Paz.
Sem qualquer dúvida para nós que voltamos recentemente da Terra, as províncias infernais, muito mais do que as celestes, são adequadas às nossas pesquisas sobre a lei de causa e efeito, de vez que o crime e a expiação, o desequilíbrio e a dor fazem parte de nossos conhecimentos mais simples nas lides, nas lutas cotidianas, ao passo que a glória e o regozijo angélicos representam estados superiores de constância que nos transcende a compreensão. O que Silas, né, está aqui dizendo? Deixa eu só me recapitular aqui, né? Então, o que ele está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo o seguinte, olha, no umbral, de certo, é o melhor lugar para a gente aprender. Melhor até mesmo do que as dimensões superiores. Por quê? Porque nós, e o Silas, Hilário e André conversando, né? Silas dizendo, porque nós estamos mais próximos da matéria, ou seja, ainda que cada um de nós tenha uma determinada evolução, um determinado conhecimento, nós estamos ainda muito longe da classe dos espíritos puros. Nós estamos mais próximos da matéria, mais próximo aí do que ele fala, né? Do desequilíbrio, da dor, do crime, da expiação, do que nas zonas positivas. Então, se eu estou mais perto dessas zonas, a minha compreensão é muito mais fácil, porque eu vou ver e vou compreender. Nas zonas positivas, principalmente nas mais elevadas, como eles já estão muito mais adiantados do que a gente, às vezes a gente passa por lá e não consegue absorver o aprendizado desejado, porque vai fugir do nosso entendimento, né? Então, a grosso modo, fazendo uma comparação, então, para que a gente possa frisar esse conhecimento, nós podemos entender o seguinte: se eu estou no ensino fundamental, no terceiro ano, se eu for lá para o ensino médio, veja bem que salto que deu, né? Eu estou cá embaixo, junto com os pequeninos, no terceiro ano. Aí eu vou lá para o ensino fundamental, para a segunda série, primeira e segunda. Eu não vou entender o que eles estão dizendo, né? Mas aquele que está ali no terceiro ano facilmente compreenderá as dificuldades daquele do primeiro ano, que está muito mais próximo dele do que eles em relação àqueles que estão mais adiantados. Então, ele está dizendo exatamente isso para Silas mais Hilário. Olha, estar aqui nas zonas umbralinas, para nós, é um grande aprendizado, porque nós vamos ver cada um está numa determinada situação, pelo quê? Pelos seus próprios atos, atos esses que um dia nós mesmos cometemos na carne. E por cometermos, ou então por ver alguém que cometeu, vai ser de fácil entendimento para a gente absorver o aprendizado. Ou seja, se eu faço isso, terei do outro lado uma ação positiva, uma reação positiva ou negativa. Ação, consequentemente, reação. Esprairando o olhar pelos quadros tristes em derredor, acrescentou, reconduzindo a frase, a comovente inflexão. Estamos psiquicamente mais perto do mal e do sofrimento em razão disso, entendemos sem qualquer discrepância os problemas aflitivos que se multiplicam aqui. Por estarmos mais próximos, a gente tem então a compreensão devida. À medida que nos afastávamos, empreendíamos mais vasta penetração na sombra densa a expressar-se cada vez mais alumiada, porém aqui e ali, por tochas mortiças, como se a luz nos sítios em torno lutasse terrivelmente para nutrir-se e sobreviver. Então, quanto mais eles andavam, né, para dentro daquelas zonas umbralinas,
mais escuro, mais sombrio estava. Tinha pequenas tochas de luzes, né? Igual antigamente, quem é muito antigo aí deve lembrar, né? Talvez nem tão antigo, quem viveu no interior, né? Aqui, em algumas cidades históricas, em algumas ruas, você ainda encontra, né? Aquelas cidades que chega à noite fica muito escuro, mas em cada porta da casa tem uma luzinha, né? Uma penumbra ali. Então, André Luiz está dizendo, olha, quanto mais a gente avançava para aquela sombra, aquela escuridão, tinha uma luzinha que clareava ali, mas que ela estava lutando para permanecer acesa, porque recebia as cargas energéticas, né? Que densas que estavam em volta e que tentava, de uma certa forma, apagar. Mas ela estava ali, aquela chama, aquela penumbra. Soluços e gritos, imprecações, maldições e blasfêmias emergiam da treva. Compreendemos de relance que o espaço ocupado pela instituição era de forma retangular e que o terreno sob nosso exame se localizava à retaguarda, à maneira de enorme povoado extramuros. Ele está dizendo o seguinte, que quando eles estavam do lado de fora e iam se afastando um pouco da Mansão da Paz, eles perceberam que a Mansão da Paz tinha um formato quadrangular e que eles estavam numa parte de trás, né? Eles estavam na retaguarda da Mansão da Paz. Percebendo-nos a curiosidade e o interesse, o assistente veio ao encontro de nossas indagações explicando. Então, Silas agora continua explicando. Achamos-nos efetivamente na zona posterior, de trás ao nosso instituto, em larga faixa superlotada de espíritos conturbados e sofredores. Hilário, que não se via menos surpreendido que eu, observou sem esconder. Mas toda essa gente parece entregue, relegada à intempérie. Não seria razoável que a mansão se estendesse, abarcando-a com seu amparo e defendendo-a com os seus muros? O que acontece? Do lado de trás ali da Mansão da Paz estava lotado de espíritos que estavam ali em gritos, né? Cada um falando uma coisa, aquele ambiente denso mesmo, né? E estavam do lado de fora. E lá eu pergunto, olha, não seria justo que vocês os socorressem, que vocês os pegassem e levassem para a instituição, para que assim, então, eles pudessem estar protegidos? Logicamente, respondeu Silas, sem alterar-se. Esse plano é o mais desejável. Entretanto, estamos à frente de compacta multidão de almas em reajuste. Esse imenso aglomerado de criaturas sem o corpo de carne começou um grupo de seres desencarnados que clamavam pelo socorro da mansão sem os necessários requisitos para recolher-lhe a assistência. Então, veja bem o que Silas está dizendo. Olha, o plano é esse. O plano é que todos possam ser socorridos. Mas esse imenso grupo que aqui está, um dia já bateu pedindo ajuda, porém lhes faltam o requisito para estar na mansão da paz. Então, mais um aprendizado para a gente que eu também já vou adiantando para vocês. Quais são os requisitos para que o socorro possa nos chegar? Olha aí, gente, informação privilegiada a todos nós que temos acessos a essas obras. Porque pode ser que um dia a gente esteja nessas condições. Muitos falam, não, eu não vou passar pelo umbral, mas e se passar? Né? Então, quais são os requisitos para o socorro? Primeiramente, o arrependimento. Segundo, depois do arrependimento, entender que a nossa posição é equivocada e desejar o melhoramento, né?
Esses são uns dos requisitos para que nós, então, possamos estar socorridos. Espírito rebelde, espírito que fica ali blasfemando, xingando, que não tem nele a vontade de mudança, nele não faz jus ao socorro. Por quê? Porque ele vai ir para um lugar que está, de uma certa forma, em ordem e vai desgovernar tudo que está ali dentro, né? A ordem, vamos dizer assim, a ordem espiritual ali existente vai ser, então, perturbada. Firme na execução do programa que lhe assiste, nossa casa não lhes podia abrir as portas de imediato em face do desespero e da revolta em que se comprazem, mas também não desdenhava a possibilidade de prestar-lhes a ajuda possível fora do campo de ação em que vive sediada. Iniciou-se dessa forma a presente organização que, contra a nossa vontade, é um abismo de sofrimento. Aqui se reúnem de maneira indiscriminada milhares de espíritos vítimas dos seus pensamentos desvairados e sombrios. Quando superam a crise de perturbação ou de angústia que são portadoras, o que pode perdurar por dia, meses ou anos, são trazidas à nossa instituição, que, tanto quanto possível, evita abrir-se às consciências ainda positivamente encravadas na revolta sistemática, né? Então, as portas são abertas, o socorro é dado para aqueles que estão em condição de recebê-los. Talvez porque evocássemos em silêncio os episódios da véspera, lembrando os desencarnados acolhidos no grande asilo, nosso companheiro acrescentou: vocês acompanharam ontem o socorro prestado a um irmão infeliz, ser viciado nas trevas, e viram a chegada de sofredores arrebatados à carne em libertação recentíssima. Contudo, entre os beneficiados, viram espíritos inconscientes e devedores, mas não insensatos e rebeldes, ou seja, sem rebelados, né? Sem juízos e rebeldes. Então, ele está dizendo, olha, na expedição de ontem, vocês viram aquele senhor que contou lá toda a história dele com os irmãos, com herança, com tudo, né? Que ele resolveu passar a perna. Depois vocês viram chegando grandes quantidades de pessoas que estavam com a consciência, estavam numa certa turbulência, né? O estado de consciência não estava dentro da normalidade, mas vocês não viram ali ninguém revoltado, ninguém sem juízo, blasfemando, xingando. Todos estavam ali em um ponto em que o socorro que estava chegando a todos eles iria surtir efeito, né? Então, estavam ali pessoas que, cheia de, vamos dizer assim, não de pecados, mas cheio de... São devedores, né? Cheios de dívidas, mas todos estavam ali com o campo mental aberto ao socorro, né? Ante esta observação, que de alguma sorte nos serenava a mente inquieta, Hilário disse: e este ambiente assim tumultuado pelo infortúnio conta com o amparo do que necessita? Aqui do lado de fora, onde está esse pessoal tudo aglomerado, essa quantidade de gente gritando, gemendo, tem também algum auxílio aqui do lado de fora? E Silas disse: sim. Muitas criaturas recuperadas na mansão aceitam aqui preciosas tarefas de auxílio, incumbindo-se da assistência fraterna em largos setores dessa região torturada. Melhoradas lá, trazem para aqui as bênçãos recolhidas, transformando-se em valiosos elementos de serviço de ligação. Através delas, a administração do nosso instituto atende a milhares de consciências necessitadas e sabe com segurança quais os irmãos sofredores que se fazem dignos de acesso à nossa casa, após a transformação gradual a que se ajustam.
Espalhando-se nos campos de sombra, em pequenos santuários domésticos, aqui continuam a própria restauração, aprendendo e servindo. Então, ele está dizendo: olha, nós temos servidores que estão rodando por aí pelo umbral. Eles um dia foram, fizeram parte, tiveram o socorro pela Mansão da Paz e aceitaram a missão de estar por aí, né, de modo itinerante, observando, recolhendo num primeiro instante determinados espíritos que estão ali em condições de ser então socorridos. E aí, quando eles prestam aqui os primeiros socorros, chegam até nós, né, até a Mansão do Caminho, para que a gente possa acalmar um pouco mais para mandar depois para as zonas positivas, para as colônias, né? Então, até diante de todo o umbral, em toda a zona umbralina, ninguém está sozinho, né? Sempre tem ali espíritos, né? Que por amor estão ali ajudando, sendo soldado de Cristo. Entretanto, continuou Hilário curioso, tão infortunada colônia de almas em desajustes não sofrerá no domínio das inteligências perversas, quais as vimos ontem no lado oposto a esses sítios? Hilário está perguntando: olha, essas criaturas que estão soltas aí pelo umbral, elas não são vítimas daqueles que têm uma inteligência maior, mas são perversos, né? Pegam, capturam. Como nós vimos aquele irmão, que de uma certa forma tinha até característica de bicho. Esses que estão aí soltos, eles não são vítimas também desses? E Hilário responde: sim, os assaltos dessa ordem são aqui constantes e inevitáveis, principalmente em torno das entidades dos espíritos que largaram cúmplices bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Em tais casos, as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas padecem longos e inenarráveis suplícios através da fascinação hipnótica de que muitos gênios do mal são cultores exímios. Então, gente, mais uma vez a gente entende a importância do socorrido e amparado. Porque está aí à mercê dessas entidades, desses espíritos que trabalham com a maldade, que gostam da maldade, que se sente maior e melhor do que o outro, acha-se no direito de julgar, de levar o outro a ficar de uma forma bestializada, né? Acreditando que determinado ato seu pode te levar aí até mesmo a uma figura totalmente diferente do que você é. A gente entende essa importância de nossos entes, né, de estarmos socorridos, porque fatalmente é inevitável que isso vai acontecer, né? O outro é recém-chegado, não conhece o ambiente, não sabe como lidar no mundo espiritual, não sabe como manipular a mente, então se vê presa fácil para esses, né, que têm uma inteligência já desenvolvida e que está ali, que gosta da maldade realmente. Depois de ligeira pausa, Silas acentuou: são esses alguns dos fenômenos de flagelação compreensível que alguns místicos do mundo em desdobramento mediúnico no reino das trevas classificaram como sendo vastação purificadora. Para eles, as almas culpadas depois da morte experimentam terríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, os místicos, né, antigos do mundo, em desdobramento mediúnico, corpo físico dorme, espírito se desdobra e vai aí desbravar o espiritual, volta consciente, né? Então, eles iam em desdobramento até essas regiões umbralinas e viam pessoas, né, sendo torturadas, pessoas sendo aí aprisionadas por determinados seres
E esses seres, muitas das vezes, com as aparências que aquela própria mente torturada criava. Lembra aí no capítulo anterior? Aquela senhora que acreditava mesmo pode-se falar até um bicho, né? Tinha uma forma humana, mas tinha chifre, mas tinha um rabo, acreditava no demônio. Então, esses místicos em desdobramento viam essas figuras e entendiam, voltavam, e com o entendimento que tinham, entendiam que aquilo ali eram demônios. Olha, as pessoas que são ruins na terra vão se ver aí à mercê daqueles demônios, mas nada mais são do que os nossos irmãos espirituais que ainda estão, né, vagando aí pela escuridão. Muitos deles gostam de estar nesse ambiente e que ainda não tiveram desenvolvimento eficaz para poder estar socorrido. Um dia, né, a gente não sabe, não pode precisar quanto tempo, eles terão esse arrependimento, né? Mas ninguém pode precisar o tempo. Então, o demônio em si, ele não existe. O inferno inicia-se e começa em nós. As informações do assistente, casadas aos gemidos e lamentações que ouvíamos sem cessar, impunham-nos desagradável impressão. Foi por isso, talvez, que Hilário, penosamente tocado pelos gritos em torno, interrogou surpreendido. Mas por que você diz flagelação compreensível? E num desabafo, acha justo que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Silas sorriu triste e disse: compreendo-lhe o pesar. Indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos proferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Não é claro, porém, que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence? Então Silas, entristecido, disse a ele: olha, essa flagelação, infelizmente, ela é justa porque eles estão aqui colhendo exatamente o que foram um dia. E não é porque Jesus está punindo, porque Deus está punindo, é porque eles são aquilo. Aquele ambiente, aquela vivência, aquele terror está em cada um deles. Está na consciência de cada um. Então é justo que eles vão para onde eles estão vibrando. Na mesma leira de terra dadivosa e neutra, quem acalenta a urtiga, recolhe a urtiga que fere. E quem protege o jardim tem a flor que perfuma. Se eu semeio flores, eu vou colher flores. Se eu semeio espinho, se o espinho está em mim, não tem como eu florescer outra coisa. O solo da vida é idêntico para nós todos. Não encontraremos aqui, neste imenso palco de angústia, almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder, e que, voluntariamente surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presa das criações mentais insensatas e monstruosas que para si mesmas teceram. E aí, quando a gente vê ele falando isso, né? Olha, aqui, essas zonas umbralinas, não tem inocente, não. São pessoas que passaram a perna no outro, são pessoas de orgulho exagerado, são aquelas pessoas que estão fazendo errado, mas no fundo elas acham que elas é que estão certas, por orgulho, por falta de humildade, não reconhecem os seus erros, não sabem pedir desculpa, não sabem arrepender das coisas, não sabem se posicionar diante dos seus erros, reconhecendo-os. Então, quando a gente escuta isso, a gente acha que está muito longe de nós, mas às vezes, se a gente começar
a nos vigiar, a gente vai ver que alguma dessas características nós as temos. Às vezes, a gente vira e fala assim: nossa, ninguém tem olhar por mim, ninguém está nem aí para mim. Mas será que você, quando estava em plenas condições de olhar para o outro, será que você verdadeiramente olhou? Ou será que você olhou, mas com olhos de miséria? Ou seja, eu vou dar um pouquinho aqui, eu vou ajudar moralmente um pouquinho aqui, e eu estou salvo, né? E aí é lê do engano, né? Porque nós precisamos modificar em nós. É a nossa conduta verdadeiramente. E não é aquilo que a gente acha que deve fazer. E por isso, André Luiz e Silas, como também Hilário, vem se posicionando muito bem. É muito mais fácil compreendermos um umbral do que compreendermos as dimensões positivas, principalmente as mais elevadas, porque nós ainda não temos conhecimento suficiente para entender cada coisa que se passa por lá. Nossa conversação foi interrompida de imediato. À frente de pequena casa, a confundir-se com um nevoeiro de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Cães enormes que podíamos divisar cá fora, na faixa de claridade bruxeleante, ganiam de estranho modo, sentindo-nos a presença. Eles então chegam perto de uma casinha pequena, mas ali vigiado, guardando aquela casa, tinha cães enormes que latiam, ou seja, que dava o sinal de alerta que tinha e que havia aproximação. De súbito, um companheiro de alto porte e rude aspecto apareceu e saudou-nos da diminuta cancela que nos separava do limiar, abrindo-nos passagem. Então chegou, né? Junto desses cães tinha um guardião enorme e que abriu-lhes passagem. Silas nos apresentou alegremente. Era Orzil, um dos guardas da mansão em serviços nas sombras. A breves instantes, achávamo-nos na intimidade de repouso tépido. Aos ralhos do guardião, 2 dos 6 grandes cães acomodaram-se junto de nós, deitando-se-nos aos pés. Orzil era de constituição agigantada, era um homem muito grande, figurando-se-nos um urso em forma humana. No espelho dos olhos límpidos, mostrava sinceridade e devotamento. Tive a nítida ideia de que éramos defrontados por um penitenciário confesso a caminho de segura regeneração. Na sala estreita e simples, alinhava-se alguns bancos e acima deles destacava-se um nicho ovalado em cujo bojo havia uma cruz tosca alumiada por uma candeia estruturada em forma de concha. Afastou-se Orzil para sossegar os grandes animais menos domesticados no interior da choupana, e enquanto isso o assistente informou-nos: é um amigo de cultura ainda escassa que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo. Sofreu muito sobre o império de antigos adversários, mas presentemente, após longo estágio na mansão, vem prestando valioso concurso nessa vasta região em que o desespero se refugia. Ele está dizendo quem é Orzil, né? Ele fala, Orzil, ele é de uma cultura que, né, ainda é escassa, já está escassa.
mas que ele, enquanto no mundo físico, ele se comprometeu com delitos lamentáveis. Então, ele passou pelo umbral, sofreu muito, teve o socorro pela mansão da paz e agora estava dispensando os seus serviços naquela região, né? E tão necessário para que então pudesse resgatar novos espíritos que pudessem estar ali precisando. É ajudado ajudando e servindo com desinteresse e devoção fraternal. Não somente se reeduca, como também suavizará o campo da nova existência que o aguarda na esfera carnal, pelas simpatias que vem atraindo em seu favor. Então, ele está ali trabalhando, ao mesmo tempo que ele ajuda, ele é ajudado, porque o aprendizado ele é sempre mútuo, né? E ele está ali aguardando uma oportunidade para a reencarnação. Ele já conseguiu, né? Quando ele fala que ele conseguiu simpatias, amizades, né? Que de uma certa forma vem atraindo em seu favor. Vive só? Perguntei, mal sopitando a curiosidade. Dedica-se a meditações e estudos de natureza pessoal, comentou Silas. Mas, como acontece a muitos outros auxiliares, tem consigo algumas celas ocupadas por entidades em tratamento, prestes a serem recebidas em nossa instituição. Então, ele tem lá com ele espíritos que, de uma certa forma, estão presos, para que eles possam ter até que eles tenham condições de ir para a mansão da paz. São espíritos que já deram alguma sinalização que querem, né? Ou seja, o socorro, mas não estão aptos ainda à mansão da paz. Então, elas estão entre o umbral, lado de fora, e entre, então, a mansão da paz. Aguardando, então, estarem aptos para saírem dali com segurança para adentrarem a mansão da paz. Enquanto isso, Orzil fica ali, tomando conta deles, né? Nesse ponto de entendimento, Orzil voltou até nós e o assistente interpelou-o com bondade. Como passamos de serviço? Muito trabalho, chefe, respondeu ele humildemente. A tempestade de ontem trouxe imensa devastação. Creio ter havido muito sofrimento nos pântanos. Percebendo que se referia aos precipícios abismais em que se debatiam milhares de almas infelizes e conturbadas, Hilário perguntou: e não será possível atingir semelhantes lugares para aliviar a quem padece? Nosso novo amigo esboçou dolorosa carantonha de tristeza e resignação, ajuntando o impossível. Como quem se punha em socorro do companheiro, Silas concluiu: os que se agitam nessas furnas jazem, ficam de modo geral, quase sempre extremamente revoltados, e na insânia a que se entregam, fazem-se verdadeiros demônios de insensatez. É necessário se dispõe à conformação clara e pacífica para que, ainda mesmo semi-conscientes, consigam acolher com proveito o auxílio que lhes estende os corações. Então, diante daquela tempestade que passou e alguns foram embora, Hilário pergunta, mas não tem como, né? Mas André Luiz perguntando, não tem como ir até lá naquelas regiões abismais e trazê-los de volta? E aí Orzil diz impossível, mas Silas o socorre explicando mais profundamente, dizendo o seguinte, olha, quando eles saem dessa forma, nessa ânsia que eles saem todos revoltados. Eles voltam àquele primeiro estágio, perdendo assim todos os requisitos para o socorro. Então, lastimavelmente, não tem como a gente fazer nada, a não ser que eles retomem, assinalam
né, caminhada, campo favorável para, então, o acolhimento. E como se quisesse passar a demonstração do que asseverara, convidou-nos a inspecionar as células próximas. Quantos doentes agora internados? Orzil, atencioso, respondeu sem titubear. Temos 3 amigos em franca situação de inconsciência. Depois de alguns passos, ouvimos gritaria estentórica. As acomodações reservadas aos enfermos jaziam ao fundo, à maneira de largos boxes de confortável cavalariça. Essa é a figura mais adequada à nossa tarefa descritiva, porque a construção em si denunciava rusticidade e segurança, naturalmente adstrita aos objetivos de contenção. Vamos entender aqui. Tem 3 espíritos ali que estão em situação de inconsciência. Engraçado. Situação de inconsciência, mas eles não precisam ter uma certa consciência para, então, assinalar para o socorro? Então, veja bem, esses que estão em grande inconsciência, total inconsciência, eles são retirados desses lugares por algum merecimento, né? Seja o merecimento de oração dos seus entes ou por algum ato seu que dê a ele esse merecimento de ser recolhido e levado para essas pequenas casas de socorro, para ele retomar a consciência, ou pelo menos um pouco dela. E ali sim, quando retomam um pouco a consciência, eles vão deixar ao livre-arbítrio daquele outro. Você deseja o socorro ou você deseja continuar lá fora na gritaria, na perturbação, nessa inconstância toda? E aí ele decide, né? E aí ele decide. Em alguns livros, a gente pode encontrar histórias. Eu esqueço o livro que a Claudionete me presenteou, Nas Trilhas do Umbral é um deles. Nas Trilhas do Umbral, Fabrício, a gente encontra uma situação inusitada. Tinha muitas entidades, muitos espíritos presos ali, que foram sugados, foram tão sugados de certa forma, que eles estavam parecendo uva-passas. O corpo todo, né, murcho mesmo. E alguns estavam em situação de inconsciência. Só que a mentora Olívia falava para os demais que a acompanhavam: olha, nós vamos tratá-los até eles terem uma consciência, porque eles têm merecimento para isso, mas nós vamos deixar ao livre-arbítrio de cada um. Eu vou tirar ele um pouco dessa inconsciência, vou tratá-lo um pouco. Quem quiser seguir conosco, vai precisar saber das regras que precisa ter para estar, então, socorrido. Se não quiser, nós vamos deixar aí, né? Ir para onde quiser. Nós só não vamos deixar eles nesse estado de inconsciência. Nós vamos dar a eles o poder de decisão. E dentre todos aqueles que eles acordaram, no meio de 10, 2 ou 3 quiseram o socorro. Os outros desejavam retornar para as zonas umbralinas. Então, aqui está o trabalho que Orzil está fazendo. Ele socorreu aqueles que estavam inconscientes, e estavam ali, de uma certa forma, sendo sugados. Eles vão permanecer ali fechados, vão ser cuidados, até então que vai ter uma reavaliação se eles vão seguir para a mansão da paz e, consequentemente, depois
para as zonas positivas ou continuar ajudando na Mansão da Paz, ou se eles estão aptos para poder continuar mesmo lá no umbral, nas zonas, lá naquela bagunça toda, diante daqueles gritos, né, dentro da revolta. Então, é isso que acontece aqui. Só para que vocês, então, possam entender. À medida que nos acercávamos do refúgio desagradável, odor nos afetavam as narinas. À medida que eles avançavam para dentro daquele refúgio, o cheiro não era nada bom. Respondendo-nos à inquirição íntima, lá no fundo eles se perguntavam que cheiro era aquele. O assistente salientou: vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser, e esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que os irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. O que ele está dizendo? Esse cheiro, esse mau cheiro, está vindo deles porque é a mente que exala essa podridão. Lembram? Nosso pensamento, ele gera o quê? Plasma. Nós pensamos, nós criamos. Da mesma forma são os cheiros. Eu posso criar na minha mente cheiro de flores, como eu posso criar também cheiro de zonas umbralinas, de zona que é o puro lodo, que é a pura carne em decomposição. Mas isso está em mim. E aí ele vem dizendo, somos nós que criamos o modo agradável ou desagradável. Sim, confirmamos Hilário e eu simultaneamente. Entretanto, o cheiro alarmante de carne em decomposição era para nós ali um acontecimento excepcional. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou interrogativo olhar ao encarregado daquele oratório de purgação, o qual informou o preço. Temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto. Olha o porquê do mau cheiro. Ele ainda está com o pensamento lá no corpo em decomposição. E por isso, a mente cria e ele exala de forma que quem está ao redor percebe um acontecimento que está sendo feito lá na matéria. Enredado de maneira total, não dizendo, né? Ele está enrodilhado, está preso aquele corpo dele em decomposição de maneira total. Enredado a lembrança dos abusos a que se entregou na carne, ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Então, ele veio trazendo aqueles resquícios negativos da matéria e, preso a ela, a mente continua fabricando, né, gerando, através de plasma, todo o acontecimento do corpo físico em decomposição. Silas não teceu qualquer comentário novo, porque atingíamos de chofre o primeiro abrigo, cuja porta gradeada nos deixava contemplar lá dentro um homem envelhecido de cabeça pendida entre as mãos e aclamar: chame meus filhos! Chame meus filhos! Quando ele está ali dizendo isso em
numa certa inconsciência, ele passa para que nós possamos compreender que ele ainda nem se atentou que desencarnou. Ele acha que ele está vivo na carne. É o nosso irmão Veiga, disse Orzil. Isso já era outro, né? Passamos lá por Corsino, que está preso à matéria, exalando aquele mau cheiro do corpo em decomposição. E aí, numa outra porta, tinha o irmão Veiga, clamava pelos filhos. É o nosso irmão Veiga. Mantém fixa a ideia na herança que perdeu ao desencarnar. Vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos filhos. 3 rapazes que concorrem no mundo ao melhor e maior quinhão, prevalecendo-se para isso de juízes venais e rábulas inconsequentes. Então, ele está ali, preso à matéria, porque deixou um grande patrimônio, chama pelos filhos, porque entende não ter desencarnado, enquanto os filhos estão na terra brigando pela herança, cada um querendo um quinhão maior. Acostados agora aos varais da porta, Silas recomendou-nos observar com atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do enfermo. Tão encostado ali na porta, né? Nos umbrais da porta, Silas disse: olha, preste atenção agora na egrégora, né? Na psicosfera do enfermo. Efetivamente, de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam, fugazes, semelhantes às figurações efêmeras que se desprendem, silenciosos, dos fogos de artifício. Então, cada um forma, né? Não só a sua egrégora, mas como também a sua psicosfera, de acordo com aquilo que nós estamos levando conosco. Nós terminamos assim a primeira parte do capítulo 5, mas fica aqui para a gente o aprendizado. Os nossos olhos materiais se fecham, nós vamos abrir os nossos olhos espirituais e vamos nos encontrar primeiramente com nós mesmos. E aí eu pergunto a cada um de vocês, inclusive para mim: o que eu vivo hoje, o que está na minha mente, o que a minha mente gera, me leva para uma região positiva ou para uma região negativa? O céu que nós almejamos, que são as dimensões antes de chegar à classe dos espíritos puros, porque nós não somos ainda perfeitos, mas estar numa 5ª dimensão já seria ótimo, maravilhoso, até numa 4ª em primeiros socorros. Então, nós precisamos entender e saber para onde nós vamos de acordo com aquilo que cada um de nós está gerando. Porque nesses céus não existem anjos, existem espíritos imperfeitos, mas que sabem, aceitam a sua imperfeição, arrepende-se diante dos seus atos, não tem ali revolta, tem aceitação diante daquilo que lhe chega e que sabe lá no fundo que precisa modificar, que precisa livrar-se do orgulho, que precisa livrar-se do ódio, que aquele caminho não é o caminho certo em que ele seguia e que ele quer consertar.
Diante disso, nós temos o arrependimento. É o ponto de partida para fazermos jus a um socorro digno, para que nós possamos, então, continuar trabalhando em nós, aguardando a oportunidade para retornarmos, quem sabe, na carne, para nos melhorar. Enquanto isso, nós vamos tentando melhorar em espírito, mas nós sabemos que pela imperfeição que carregamos, será necessário sermos colocados em outro ambiente, seja na terra de expiação e prova, seja em mundo regenerado, seja mundo mais primitivo ainda, mas que nós vamos precisar ser ali inseridos tantas vezes quanto for necessário, para que nós então possamos nos purgar, nos depurar e, consequentemente, evoluir. Alguma dúvida, gente?